Alô, comunidade das redes sociais. De volta com aquele tema que já tratamos algumas semanas atrás, sobre o que é pensar. Como nós pensamos? Pensamos muito à maneira grega. Hoje, em condições ontológicas do pensamento. Porque os gregos trazem a lógica, as condições ontológicas do pensamento, porque todos os povos pensaram. Mas o grego pensou o ser em si mesmo. E desde a sua língua já havia uma pergunta: o que é isso ou o que é isto em si mesmo? Os outros povos perguntavam pela tradição para dizer o que a tradição diria a respeito das coisas, a respeito da natureza, a respeito do universo, a respeito do sagrado. Então a pergunta era feita à tradição e não à coisa em si mesmo. Mas quando os gregos trazem a pergunta pelas coisas em si mesmas, eles trazem uma abertura nova, porque o grego pensa o ser em si, as coisas em si mesmo, o ente em si mesmo. E isso é revolucionário. Mas antes dos gregos pensava-se em condições pré-ontológicas do pensamento. A lógica ainda não estava presente. E quando vamos para o pensamento, seja ele em condições pré-ontológicas ou lógicas, pensamos segundo a arte, pensamos segundo a filosofia, pensamos segundo a ciência, pensamos segundo a comunicação. E eu gostaria de colocar aí um quinto elemento. Pensamos também hoje, isso é uma colocação provocativa que eu faço, pensamos segundo a digitação. Teríamos hoje nessa fase transferido o pensamento, as condições pré-ontológicas ou ontológicas do pensamento para a ponta dos dedos? Será que pensamos com o terminal dos metacarpianos? Porque a impressão que eu tenho, às vezes, é que hoje pensamos com os dedos. Pensamos segundo a arte, e quando pensamos segundo a arte, pensamos por sensações, por intuições. E a arte, por ter essa relação com as sensações, com a intuição, não precisa necessariamente estar totalmente de acordo com as amarras de uma sociedade. Até a polêmica em torno da Quer Museus tinha a ver com isso, né? Colocaram algumas imagens que as pessoas achavam ofensivas em relação à tradição religiosa. Mas até que ponto a arte tem de submeter-se às amarras de uma sociedade? Inclusive no carnaval, quando se colocou algumas imagens, deu algumas polêmicas, né? Mas até que ponto a arte tem que estar submetida às amarras de uma sociedade? É uma pergunta. Não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas é uma pergunta. Pensamos segundo a filosofia, e quando pensamos filosoficamente, pensamos por conceito. O filósofo cria e elabora conceitos. E estar envolvido com a filosofia é criar, é elaborar conceito, é dominar conceito. E hoje em dia vivemos uma fase onde falamos muito de conceitos, principalmente nas redes sociais. Seu coxinha, seu esquerdopato, seu mortadela, seu nazista, olha, tem de tudo, seu fascista. São conceitos. Mas até que ponto dominamos esses conceitos? Ou será que estamos pensando por digitação? Então, em filosofia pensamos por conceito. O conceito é algo que faz um movimento espiral sobre si mesmo. Ele está numa época, precisa dialogar com essa época, tenta transcender a essa época, mas está em contato com uma época. E de repente um diálogo filosófico de uma época seria totalmente inadequado em outra época. Então em filosofia pensamos por conceito. Pensamos também de acordo com a ciência. E quando pensamos cientificamente, pensamos por referências.
O teórico das ciências precisa de referências para fazer as suas colocações. Ciências da natureza e ciências sociais. Fazendo aqui uma comparação em relação à história, para que alguém pesquise sobre a história antiga, é necessário que se abra um campo, o campo da história antiga e as suas referências. Os achados arqueológicos, os documentos do passado, os vestígios das cidades, em ruínas. Então, precisa-se na ciência de referências, seja na ciência da natureza, seja nas ciências sociais. Quando um instituto de pesquisa quer dizer qual o possível vencedor de uma eleição, ele precisa de referências. Ele vai, coleta dados, coleta amostragens, amostras, e dentro daquelas amostragens e amostras, ele chega a uma conclusão, mais ou menos, a respeito de quem possivelmente vencerá. A ciência precisa de referências. E não só a ciência precisa de referências, como nós temos também a comunicação. Pensamos por comunicação. A comunicação chegou a nós como fenômeno humano no século XVI, com a invenção da imprensa, com a invenção da primeira impressora, por isso o nome imprensa. A comunicação traz uma possibilidade de pensarmos cada vez mais por consenso. Consenso, porque o mundo, na sua imensidão, dialogava pouco. Os grupos sociais dialogavam pouco, às vezes entravam em conflito sempre. As tribos. Aí a comunicação chega e abre uma espécie de consenso sustentável, gradativo. Não que os dissensos não tivessem acontecido. Afinal de contas, tivemos, depois da imprensa, 2 grandes guerras mundiais. E até hoje temos guerras no mundo. Mas a comunicação, ela traz um certo consenso. Esse consenso, às vezes, é usado pelo próprio Estado, que tem hoje o paradigma do biopoder, do poder sobre a vida, mas esse poder não é de domínio, como no absolutismo antigo. Esse poder, ele é de controle. Deleuze escreve sobre a sociedade de controle. Então, a imprensa é muito utilizada também, no sentido de manter o consenso. Às vezes, quando há manifestações políticas do povo, como, por exemplo, aquele movimento de 2013 no Brasil sobre as passagens, que gerou uma série de reivindicações, a imprensa chega, gente, calma, se alguém jogar pedra, se alguém quebrar, vocês sentam. Então a imprensa tem esse papel, a comunicação tem esse papel de criar consenso, levando em consideração que há também o dissenso. Porém, hoje em dia, com as redes sociais, com os grupos de WhatsApp também, criamos uma outra maneira de lidarmos com o consenso e com o dissenso, porque criamos uma série de dissensões atomizadas em vários e vários grupos sociais, grupos de WhatsApp, Facebook, e o dissenso. E é difícil hoje dizermos se nós estamos mais no consenso ou no dissenso. Porque os grupos de redes sociais, os grupos de WhatsApp, aparentemente, as pessoas estão na invisibilidade, falando coisas que talvez elas não falariam no programa da Ana Maria Braga, por exemplo. Tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Elas falariam isso em rede nacional. Mas o dissenso atomizado das redes sociais traz essa nova perspectiva. E esse pensamento que se dá por digitação traz também um outro elemento, que é a substituição do verbo esquecer pelo verbo deletar.
Hoje já não esquecemos das coisas. Hoje nós deletamos as coisas. E que papel e qual é a diferença entre deletar e esquecer, esquecer e deletar? Se a gente fizer um levantamento da história humana, a gente vai perceber que é importantíssimo para o pensamento, para o conhecimento e para a formação da nossa personalidade a ideia de que nós esquecemos das coisas. Porque sempre é colocado que a própria aprendizagem é, na realidade, uma rememoração daquilo que esquecemos. É por isso que, às vezes, nós nos encontramos e aprendemos uma coisa nova e a gente quer se aprofundar naquilo, a gente... Opa! Caramba! É isso aí que eu queria. É como se aquilo estivesse esquecido em nós, abandonado lá no inconsciente, no pré-consciente, ou nos lugares mais obscuros da consciência. Mas quando nós nos encontramos com aquilo, é como se nós nos encontrássemos naquilo. Então aquilo que nós esquecemos tem muito a ver com a maneira como pensamos, a maneira como aprendemos, porque a aprendizagem ela é muito terapêutica, e a terapia é esse encontro que nós temos conosco. E a aprendizagem é isso, a formação da nossa personalidade é isso. O maior elogio que eu já ouvi de um aluno foi quando o aluno falou: gosto da aula desse professor, parece uma terapia. Eu falei, caramba, isso foi o melhor elogio que eu já ouvi. Porque o desafio de nós professores, principalmente nós das áreas humanas, eu que sou de filosofia, sociologia, é que a pessoa se encontre naquelas palavras. Então, a aprendizagem, o pensamento tem muito a ver com aquilo que está em nós, que nós esquecemos. Platão, falando sobre o mito do rio Lete, estávamos no mundo das ideias perfeitas e de repente saímos desse mundo das ideias perfeitas e viemos para cá. Mas antes de entrarmos nesse mundo, nos banhamos no rio Lete, que é o rio do esquecimento. Aí precisamos agora nos lembrar do que somos. E a palavra verdade no grego significa aletheia, não esquecimento, em referência ao rio Lete. Olha o esquecimento aí como fator preponderante na formação da nossa personalidade. Nas tradições orientais, a meditação, o que é meditação? Precisamos nos centralizar para nos encontrarmos. Olha o esquecimento, olha o papel do esquecimento na meditação. E a meditação tem vários tipos de meditação. A yoga, a Hatha Yoga, a Bhakti Yoga, a Jnana Yoga. O que seria a Hatha Yoga? A yoga do corpo. Eu me centralizo corporalmente de uma maneira tal que eu possa me voltar para o meu interior, para que o que eu sou possa emergir de mim. A Jnana Yoga, a yoga do conhecimento, a yoga do autoconhecimento. E a Bhakti Yoga, yoga da devoção. A pessoa devota a vida dela a alguém, a um ser espiritual, e quando ela se encontra com esse ser espiritual, ela, opa, me encontrei. Encontrei Jesus. E me encontrei. Né? Como dizia a música do Carlinhos Félix, quando te encontrei, eu pude me encontrar. Então na Bhakti Yoga tem isso. Quando eu encontro com Deus, com Jesus Cristo, eu me encontro, eu me lembro de quem eu sou. O que é o encontro com o Nirvana? É se lembrar de que nós somos uno com o universo. E quando o sujeito se encontra no Nirvana, ele se encontra
nele, porque ele deixa completamente a ideia de que ele é atomizado, de que ele é um sujeito individual e se conecta plenamente com o cosmos, com o universo, e de repente ele se encontra. Né? Acho muito interessante a história do Arjuna. Está no Bhagavad Gita essa história. Bhagavad Gita é uma guerra. E Arjuna precisava guerrear com um povo, mas o povo que ele precisava guerrear eram seus próprios familiares. Aí Krishna apareceu para ele. E Krishna se transformou em todas as coisas que há no universo. Aí ele pôde perceber que Krishna estava diante dele. Aí ele, opa, Krishna está diante de mim. Então, se essa é a minha missão, eu vou, porque a minha missão é o meu encontro comigo. O cristianismo está cheio dessas representações. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O espírito está preparado, Jesus Cristo falou aos discípulos, o espírito está preparado, mas a carne é fraca, ou seja, o espírito é a tua verdadeira identidade. Então, no mundo espiritual nos encontramos. A psicanálise, ela é formulada em torno da descoberta do inconsciente. Então, se eu me encontro com aquilo que eu esqueci, isso pode ser feito na relação do paciente com o terapeuta. Em relação a Freud, Freud descobre, faz essa investida no inconsciente. Ele busca pelo inconsciente, porque lá no inconsciente estariam as verdadeiras identidades do indivíduo. Olha o papel do esquecimento, fazendo a gente se lembrar das coisas. Não só no inconsciente de Freud, como no inconsciente coletivo de Jung, onde os símbolos oníricos vão ser usados para tentar buscar o que está lá dentro da pessoa, que é a sua verdadeira identidade. Mais do que isso, onde estaria a sede dos problemas do ser humano. E isso vai percorrer a nossa tradição. Nós precisamos, segundo aquilo que a tradição nos coloca, nos encontrarmos com nós mesmos mediante aquilo que esquecemos. Precisamos buscar aquilo que esquecemos. Até interessante a terapia reikiana, né? A pessoa vai recebendo massagens pelo corpo, porque conforme ela vai tendo traumas da vida, certas tensões vão ficando presas em certos lugares. E quando o terapeuta faz a massagem em certos lugares, a pessoa às vezes chora, às vezes ri. Às vezes ri porque as tensões ficam armazenadas, mas aquilo está no campo do esquecimento, né? Santo Daime, quem toma lá o chá, né? Quem participa da seita, e aquilo abre uma série de campos na psique humana, e uns choram, outros riem. Então nós temos isso, né? E na fase mais, nas tentativas mais perigosas, a própria droga abre campos, abre portais na consciência humana. A cocaína abre o portal do poder e o sujeito coloca para fora o poderoso que ele é. A marihuana, a maconha, é a droga da paz. E a paz interior vem para fora. O crack é a droga do lixo. O sujeito procura na rua onde alguém mijou aqui e ele deita ali. Porque todas essas coisas estão em nós, segundo aquilo que nos foi apresentado pela tradição. E hoje em dia, ou seja, aquilo que nós esquecemos tem muito a ver com aquilo que somos e com aquilo que precisamos aprender
e com aquilo que precisamos desenvolver. Mas hoje em dia, como nós esquecemos de nos esquecer, porque agora nós deletamos informações e não nos esquecemos mais, quais são as condições humanas diante do verbo deletar, que substituiu e que está substituindo cada vez mais o verbo esquecer? Aí aparecem informações do tipo: nazismo e comunismo é a mesma coisa, porque as pessoas estão apostando na ideia de que eles esqueceram. Eles esqueceram. E a cada dia mais nós estamos falando as coisas, narrando o passado, deletando o passado. Em 64 a 94, de 64 a 84, teve ditadura não. Foi democracia de regime militar. Estão contando que nós esquecemos o que aconteceu. As pessoas apostam no teu esquecimento para fazer novas narrativas. Hoje eu ouvi, Che Guevara era de direita. Che Guevara era de direita. Então, falam-se coisas para a gente contando que nós nos esquecemos. Há poucos dias um aluno falou: professor, você está 2 aulas, 3, 4, 5 aulas falando sobre a burguesia. Eu falei: então você entendeu. Então, não é que eu entendi, é que eu só fiquei burguesia. Ele deletou. As pessoas estão deletando antes de esquecer, porque para eu esquecer, eu preciso internalizar para depois eu esquecer. E quando eu esqueço, aquilo fica armazenado em mim. Aí depois eu vou buscar e acabo aprendendo, porque aquilo sou eu. Eu me descubro naquilo. Mas para isso eu preciso esquecer. Eu preciso esquecer e não deletar. E no Brasil hoje temos um problema seríssimo de aprendizagem. Creio que primeiro com a mania histórica que nós temos de não guardarmos nada na memória coletiva, ou quase nada na memória coletiva. Então tem pessoas aqui na Baixada com 700 anos antes do governo militar. A Baixada Fluminense era um paraíso. A Baixada Fluminense, só para vocês terem uma ideia, foi considerada a cidade, ou seja, Belford Roxo foi considerado o lugar mais violento do mundo no finalzinho da ditadura militar, no governo militar. E a Baixada era um paraíso. Não sei para quem, mas era um paraíso. Ou seja, está havendo uma investida na maneira que nós temos agora de pensarmos com os dedos. Eu penso que seja muito importante voltarmos a pensar com a mente, e usarmos os dedos como instrumento. Porque quando deletamos, esquecemos de esquecer. Ok, galera? Vocês são do coração.